Olá pessoal, Deus abençoe suas vidas, suas casas grandemente, suas famílias. Pessoal, hoje é quinta-feira, vim aqui no monte um pouco orar, porque eu estava precisando mesmo. Já aproveitei, já orei por você também, pela sua casa, pela sua família, pelo nosso Brasil, por Peruíbe. Pessoal, se você não é inscrito, já aproveita, se inscreva no canal, já nos ajuda, tá bom? A propagar a palavra e vai ser bênção de Deus. Quanto mais gente chegando, mais lugar nós iremos alcançar, tá bom? Pessoal, passando aqui só para bater um papo com vocês aqui rapidinho. O pessoal tá perguntando aí de uma mensagem que nós pregamos, né? Essa semana. Inclusive foi até na igreja do amigo meu. Eu não tenho muito costume de ficar comentando sobre pregações não, mas eu vou aproveitar aqui o momento e vou dar uma esboçada aqui na mensagem, tá bom? Não tô com papel, nada, não tô editando, vai ser bem no ao vivo mesmo aí, sim, no cru mesmo, tá bom? No improviso. Pessoal, nós falamos sobre uma palavra boa, Deus me deu uma mensagem. Eu estava estudando, né, o pastor Elias me convidou e o tema lá era no texto de Eutico, né, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 7 ao 12, vai narrar a história daquele jovem, né, que caiu da janela. E o texto que nos foi passado para pregar foi esse daí, né? Aí eu estava estudando ele, mas eu não tinha colocado o tema ainda. Tô aqui no monte, tem bastante pernilongo aqui. Inclusive fiz até um fogo aqui, ó. Ó. Para espantar aqui os mosquitos. E é isso aí. Então, tinha bastante pernilongo e graças a Deus deu uma aliviada aí, deu para orar um pouco. Já tô finalizando e indo embora já. Então aí nós falamos sobre Eutico, né? E tava estudando, tava lendo ali o texto, como a gente faz de costume, ler o texto várias vezes, né? E não tinha o tema ainda, não tinha o tema. Eu tava abordando os tópicos, né? E aí o interessante é que eu coloquei o primeiro tópico, que a casa estava iluminada, né? Esse foi o primeiro tópico da mensagem. O primeiro ponto, nós falamos lá, né? Primeiro que Paulo estava na Macedônia pregando a palavra, agora está em Troade, né? Ele está especificamente em Troade pregando a palavra. Eu gosto sempre de voltar no contexto um pouquinho, né? E aí eu abordei que agora eles estão precisando de um lugar para fazer o culto, né? Para ele ensinar a palavra, para pregar ali, fazer a ministração da palavra. E Paulo já tinha feito isso outras vezes, né? Pregado, ensinado na sinagoga, na beira do rio, em praças, né? Com os sábios, com os gregos também, com os judeus. Mas agora tem alguém que está oferecendo um lugar para ser ensinado, e esse lugar é no 3º andar. Mas até então eu não tinha me atentado a isso, né? Eu tinha colocado o primeiro ponto que a casa está toda iluminada. Eu foquei um pouco sobre isso na mensagem, né? Falei que Deus é um Deus de luz, né? Que a igreja é a luz da terra. Aí falei, inclusive, que a primeira coisa que Deus fez foi a luz, né? Disse, haja luz, né? Aí passei pelo Salmo 119 e o 105, que fala que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E o primeiro ponto eu finalizei ainda falando sobre que Jesus disse lá em Mateus que nós somos a luz do mundo, né? Aí terminei o primeiro ponto, estava colocando no papel. Quando chegou no segundo ponto, e eu estava lendo o texto e escrevendo, fazendo o esboço, aí eu vi que Eutico ele estava na janela, e aí falei sobre o perigo de estar na janela. Por quê? Porque quando você viaja de avião, né, você já deve ter viajado de avião ou de ônibus para muito longe, ou no carro, ninguém quer sentar no meio do assento lá do carro, no banco de trás. Todo mundo prefere as janelas, né? Janela de um ônibus, janela de avião. Por quê? Porque quem senta na janela, a atenção da pessoa não está dentro da nave, ou dentro do ônibus, ou dentro do carro. A atenção de quem está na janela está sempre para onde? Para fora, né? Então, aí entrei nesse assunto aí de quem está na janela, está dentro, mas com a vista para onde? Para fora.
Quem está dentro, quem está na janela, ele está sentado dentro do avião, no assento, mas ele tem a vista privilegiada para fora, ele vai apreciar ali por onde vai voar, vai sobrevoar e daí por diante. E no ônibus da mesma maneira, no carro também. Então, eu foquei nisso, que quem está sentado na janela, ele está com a sua atenção voltada para fora. O perigo de nós estarmos dentro do culto, mas com a atenção totalmente focada para fora, né? Tem gente, eu falei sobre isso, que está dentro da igreja, mas ele está com a sua atenção totalmente voltada para onde? Para fora. Aonde esse crente está? Na janela. E daí, na hora do culto, na hora da mensagem, o Eutico, ele cai da janela. E o autor Lucas vai especificar, né, que eles estavam no 3º andar. Foi aí que Deus me deu o tema. O culto do 3º andar. Por quê do 3º andar? Porque naquela época não tinha elevador igual nós temos hoje, né? E eu comecei a abordar isso no início da mensagem. Então eles tiveram que subir as escadas do 1º andar, do 2º andar e do 2º para o 3º. Imagina, crianças subindo as escadas, mulheres subindo as escadas, pessoas idosas subindo aquelas escadas. Isso eles nos remete a sacrifício, né? Que para participar do culto do 3º andar tem que ter sacrifício. Que ninguém sobe para a presença de Deus de elevador, né? Isso foi interessante. Tem que ter sacrifício, tem que subir degrau por degrau. Então isso foi uma coisa tão maravilhosa, né? Foi uma mensagem boa. E aí nós finalizamos dizendo que Eutico morreu porque ele estava na janela e não teve ninguém percebeu que ele estava sentado naquele lugar para ir lá e vendo que ele estava quase dormindo, né? Para tirar ele de lá, falar, meu amigo, sai daí porque é perigoso, olha, você vai cair daí, pode ser que você caia e até morra, né? Mas então abordei finalizando que falta crentes para não deixar Eutico sentar na janela, né? Que é um perigo. Porque o perigo de estar na janela é muito grande. Você pode cair e pode morrer. Mas eu finalizei dizendo que Deus está levantando Paulos, né? Pessoas com característica de Paulo, que vão ali e vão ressuscitar aquelas pessoas que morreram, que caíram, que tropeçaram, né? Deus está levantando você, meu amigo. Então essa foi a mensagem, foi uma mensagem boa, graças a Deus, para a glória de Deus. 3 almas, né? Entregaram suas vidas a Cristo. E o céu fez festa, graças a Deus. Meu pastor Elias ficou feliz também. E foi um prazer estar com ele. Então aí, para responder as perguntas aí de alguns, né? Eu nunca fiz isso, mas aproveitei o momento. Fica aí a dica do esboço para você, tá bom? Primeiro ponto, a casa estava iluminada. A igreja é a luz do mundo. Segundo ponto, Eutico estava na janela porque a vista parece para fora era melhor do que de dentro. E terceiro ponto, não tinha ninguém que tirasse Eutico da janela. Parece que faltou sensibilidade aí da parte de alguém. Para finalizar, Deus levantou aí uma pessoa por nome de Paulo, e pode ser você o próximo, que está ressuscitando aí os sonhos de vidas, pessoas que pararam, que tropeçaram e que caíram, e vai ser bênção de Deus, tá bom? E não esquece de falar do sacrifício, que para chegar na presença não dá para subir de elevador. Deus abençoe. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, me ajuda aí, porque nós estamos já chegando lá em Moçambique, em Portugal, nos Estados Unidos, através do YouTube. E se você se inscrever, nós chegamos em 1000 inscritos, com certeza nós poderemos fazer aí lives para o mundo inteiro e você fará parte deste projeto, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço, meu amigo. Não está editado esse vídeo, hein? Então, se tiver alguma falha, algum erro aí, por favor, não reclame, não murmure, só ore por mim. Que Deus te abençoe.